Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar da Advantech sobre soluções para fabricantes de máquina. Meu nome é Pedro Grasman, sou Key Account da Advantech, atuo no setor de IoT e sou um dos responsáveis pelo Factory Automation da empresa. Hoje nós iremos abordar um pouquinho quais são as tendências para esse mercado de fabricante de máquina e contar também quais são as soluções que a Advantech vem desenvolvendo em clientes do segmento. Eu espero que esse webinar seja proveitoso para vocês. Bom, um breve cronograma dos temas serão abordados. Nós falaremos um pouquinho sobre indústria 4.0 e internet das coisas, o impacto que a internet das coisas vem causando em nossa sociedade. Em seguida, vamos falar também das tendências do mercado fabricante de máquina e as soluções que a Advantech desenvolveu para esses clientes. E, pessoal, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. No final do webinar, nós teremos um espaço reservado para um bate-papo, onde vocês poderão fazer suas perguntas, comentários, e eu irei responder no final da apresentação, tá bom? Aqui, brevemente, um vislumbre da Advantech. A Advantech é uma multinacional taiwanesa com mais de 30 anos de mercado. Nós temos ao redor do mundo mais de 8 mil colaboradores. E, além da Advantech já ser referência nas indústrias, nós também atuamos muito forte nos segmentos de comércio, logística, hospitais e soluções também para cidades inteligentes, as chamadas Smart Cities. O core business da Advantech sempre foi o computador industrial, a plataforma de PC para a indústria. E isso não é por menos, a Advantech é líder mundial no mercado de computador industrial. Nós possuímos hoje um market share de 32% global, tá, ok? E apenas como uma curiosidade, a Advantech ela foi criada por um time de engenheiros da IBM, que na época daquele boom do personal computer, o PC, eles identificaram o potencial desse produto para um ambiente industrial, um produto que pudesse ter uma capacidade de processamento de informações. Logo em seguida, eles saíram da IBM, criaram a Advantech e lançaram a linha de IPC, Industrial Computer. E essa demanda por computadores no chão de fábrica, ao contrário do que muitos podem pensar, só vem aumentando nos últimos anos, com o surgimento da quarta revolução industrial, porque com esse surgimento da quarta revolução industrial, a demanda de uma capacidade de processamento de dados e analisar esses dados é maior do que nunca, tendo a Advantech uma atuação extremamente presente nas indústrias e fabricantes de máquina ao redor do mundo e do Brasil. Um pouquinho da presença global da Advantech. A Advantech ela possui 4 grandes principais fábricas ao redor do mundo, 2 na Ásia, sendo uma em Taiwan e outra na China, outra fábrica nos Estados Unidos e uma na Europa. Aqui no Brasil, nós possuímos o escritório de pré-venda comercial financeiro aqui em São Paulo e nossa fábrica de montagem em Itajubá, Minas Gerais, onde são realizados os processos de RMA, CTOS e montagem dos equipamentos. Bom, aqui demonstra um pouquinho da arquitetura de tecnologia que a Advantech desenvolveu para atender a implementação da indústria 4.0 e a transformação digital nas empresas. Nesse primeiro degrau, nós podemos analisar que se encontram todos os dispositivos responsáveis pela aquisição de dados, seja esses dados via módulos I/O, sensores, placas de aquisição DAC, gateways IoT ou o que quer que seja. Esses dispositivos têm basicamente a função de coletar esses dados de máquinas e processos para então chegarmos no nosso segundo degrau, que é chamado de Edge Intelligence Server. Edge, pessoal, é um termo que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mais aprofundado. Mas basicamente aqui se encontram todos os dispositivos que fazem esse processamento da informação e do dado coletado da máquina e do chão de fábrica. Aqui se encontram dispositivos como computadores, thin clients, IHMs, painéis, enfim. É aqui onde os algoritmos de dado, por exemplo, machine learning, uma manutenção preditiva, essas aplicações são elaboradas. Passando agora para o terceiro degrau, a Advantech, apesar de ser muito famosa e líder de mercado em hardware industrial, também atende uma série de soluções para software e tratamento desse dado. Nós temos software de SCADA, de HMI, temos de gerenciamento de rede, gerenciamento de ativo da sua máquina, enfim, possuímos uma série de soluções de software já estabelecidas no mercado. E passando agora para o final, a tão desejada indústria 4.0, onde a Advantech já possui colaborando com parceiros integradores de sistema, pacote de soluções completas para todos os tipos e demandas de mercado. Bom, qual que foi o caminho da indústria 4.0? Todo mundo já sabe que ao longo da nossa história nós tivemos 3 revoluções industriais, né? A primeira com o surgimento da máquina de vapor, a segunda com o invento da eletricidade e a terceira com o invento da TI, da automação e de dispositivos de controle, o famoso Série P. Mas
O que vem causando essa tão chamada indústria 4.0, a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo hoje, neste momento? Principalmente, como principal fator, nós temos a convergência de sistemas cyberfísicos, onde o sistema de TI, o sistema de informação se conecta, se converge com o sistema físico de hardware e de máquinas. Hoje nós possuímos a possibilidade de construir uma fábrica inteligente, onde todas as suas máquinas, todos os seus dispositivos estão conversando, interagindo, e não só isso, mas também tomando decisões de forma automática, autônoma. Tudo isso possibilitado pela internet das coisas. Aqui, pessoal, está uma escada das etapas necessárias para a adoção da indústria 4.0, para a adoção de uma máquina 4.0, que nós vamos falar bastante nessa apresentação. Esse estudo foi desenvolvido pela ACATEC. Quem não sabe, a ACATEC é a Academia Nacional de Ciências e Engenharia da Alemanha. A Alemanha, onde surgiu o termo indústria 4.0 pela primeira vez em 2011. Para quem não sabe um pouquinho do contextualizar a história para vocês, mas a Alemanha ela percebeu uma forte tendência para a digitalização das fábricas e que o país em si não estava acompanhando essa tendência. Então eles publicaram em 2011 esse estudo e foi onde surgiu pela primeira vez o nome Indústria 4.0. Basicamente, segundo esse estudo, nós temos degraus para a adoção dessa indústria 4.0. Vamos falar um pouquinho sobre cada degrau. O primeiro degrau, que é esse da informatização, basicamente é o sensoriamento de qualquer máquina, de qualquer processo, de qualquer etapa que seja relevante para o seu processo industrial. Você irá coletar esses dados dessa máquina e extraí-lo de alguma forma, seja através de sensores, DAC, módulos de coleta, enfim. O segundo passo já entra a questão da conectividade. Você tirar esse dado, e não adianta nada o que nós temos hoje em dia, que é um CLP controlando uma máquina, tirando os dados para ele, mas ele só atua ali onde ele é programado. Ele não conversa com mais ninguém. Ele não conversa com as outras máquinas ao redor da linha, ele não conversa com os sistemas, com RP, nada. Então nessa etapa é a conectividade, você trazer essa informação para fora dessa ilha de informação. Você fazer com que esse dispositivo não só colete esse dado, mas converse com todos os outros dispositivos ao longo dessa linha de produção. Passando por essa etapa de conectividade, nós chegamos na visibilidade. É aqui que a quebra de barreiras entre o que nós chamamos, às vezes, algumas pessoas costumam dizer, que nós já temos até então da conectividade para a visibilidade, que é, nós temos como visualizar qualquer processo. Nós trazemos esse processo do chão de fábrica e extrapolamos ele para uma camada gerencial, uma camada administrativa. Nós conseguimos puxar esse dado para um RP, para um MES. Então, com a visibilidade, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que está acontecendo? A informação ela fica visível, o processo em si fica visível. E começa a gerar alguns insights. O que está acontecendo com a minha máquina, com a minha linha de produção, a fábrica, a cadeia de logística, enfim. Vamos focar em máquina, que é o objetivo desse webinar, mas esse conceito pode ser extrapolado para qualquer objeto da indústria. Tendo a informação disponível, o próximo passo agora é a transparência, onde todo esse histórico de informações, e nós conseguimos analisar o histórico de informações e nos perguntar por que aconteceu. A partir do momento que nós temos esse histórico de dados, a visibilidade, nós estamos vendo o que está acontecendo, nós conseguimos começar a fazer algumas perguntas do porquê aconteceu isso. Por que aconteceu determinada parada na máquina? Por que, por exemplo, a cadeia de logística começou a atrasar nessa época do ano? Nós conseguimos ter informações tão relevantes para o processo e para os acontecimentos da nossa linha de produção. Passando agora para a capacidade preditiva. Quando nós temos a transparência de dizer por que aconteceu, o nosso sistema, através de algoritmos matemáticos de cálculos de dados, consegue prever o que irá acontecer antes mesmo do que aconteça. Aqui que a realidade e a ficção se convergem, né? Basicamente, nós já sabemos o que está acontecendo e podemos predizer antes mesmo do que aconteça. Imagine o seguinte cenário: o gerente de manutenção da fábrica recebe um SMS no celular dele dizendo que a máquina XPTO da linha Z irá parar devido à falta de enrolamento ou devido à análise de condições físicas, por exemplo, como temperatura, vibração. Basicamente, você analisa a curva de tendência natural da sua máquina e consegue predizer quando ela entrará em falha, quando acontecerá algum acontecimento anormal. Dessa forma, o problema de amanhã pode ser resolvido hoje.
E agora nós chegamos na última etapa da indústria 4.0, onde além de predizer o que irá acontecer, ela consegue lhe dizer qual é a tomada certa de decisão. Ela, através de conceitos de machine learning, aprendizado de máquina, consegue analisar esses dados e tomar de forma autônoma a melhor decisão para prevenir que esses problemas aconteçam. É nessa hora que a máquina consegue fazer todo o trabalho e otimizar e resolver o problema de forma autônoma. É a tão sonhada indústria 4.0. Passando aqui para falar um pouquinho das iniciativas de indústria 4.0 ao redor do mundo. Como os outros países estão tratando essa quarta revolução industrial? Bom, todos os países já lançaram seus estudos, a grande parte dos estudos de como implementar a indústria 4.0. Eu recomendo dar uma focada na indústria 4.0 dos Estados Unidos, que é o Smart Manufacturing, a Alemanha, que surgiu o termo indústria 4.0, e a China, o Made in China 2025. E no Brasil, vocês podem estar perguntando. No Brasil, os últimos dados, apesar de serem pessimistas, todos os últimos indícios é que estamos saindo desse recesso econômico. Inclusive, o BNDES já lançou o plano para desenvolvimento da indústria 4.0. Eu recomendo a todos abrir o documento e dar uma lida, que é um pouco extenso, mas para quem tiver curiosidade, eu deixo o link no final do webinar. Bom, quais são os pilares que possibilitaram esta revolução tecnológica, essa quarta revolução industrial? Temos muitas tecnologias que dão visibilidade para isso, mas na visão da Advantech, a ênfase é nessas três. O IoT, Internet das Coisas, o Big Data e Smart Security. O IoT é responsável por deixar todos os dispositivos interconectados, instrumentados e inteligentes, trazendo a informação para uma camada superior. E basicamente é aí onde o Big Data entra, onde toda essa nuvem de dados, essa nuvem maciça de informação, está sendo uma modelagem, um algoritmo rodando para você ter uma ferramenta de análise, como por exemplo, já citado, a manutenção preditiva. E você precisa possibilitar que todos esses processos sejam feitos de maneira segura. Não só como cybersecurity, possibilitar desses dados serem violados, mas também na forma do hardware. Você tem um equipamento robusto, um equipamento que tenha processos de segurança nas portas de I/O dele, por exemplo. Bom, aqui algumas outras tecnologias que estão impulsionando toda essa transformação digital, e não é só na indústria, é na nossa realidade, no nosso cotidiano. Hoje, por exemplo, nós podemos simular como uma roupa ficaria no seu corpo antes mesmo de ir até a loja para comprar. Vocês já imaginaram também extrapolar isso para a visão de fabricante de máquina? Se fosse possível você simular e virtualizar a sua máquina, que você está tentando vender ao seu cliente, no chão de fábrica dele, ele pudesse simular quais ganhos ele teria, qual ganho de performance, redução de perda, redução de custo. Isso através de tecnologias como o IoT, Internet das Coisas, é possível. Nós podemos também ter uma realidade aumentada para manutenção. O operador da manutenção ele coloca o óculos de realidade aumentada, que é muito utilizado hoje em jogos, por exemplo, mas para o ambiente industrial ele consegue ver quais variáveis, quais dados da máquina são relevantes para ele, aonde que ele irá operar, para realizar a manutenção de forma mais eficaz e rápida. Fora isso, temos muitos outros conceitos, como rastreabilidade, manufatura aditiva, robôs colaborativos. Todas essas tecnologias estão impulsionando essa revolução que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa transformação de uma forma muito rápida, muito acelerada. Todos os produtos estão começando a mudar. A gente acaba nem percebendo porque isso faz parte do nosso cotidiano. Muitas vezes nós não paramos para pensar o impacto que isso está causando em nossa sociedade. Saindo um pouquinho do contexto da indústria, o IoT está transformando não só o chão de fábrica, mas transformando diversos produtos dos mais variados segmentos. E quando é possibilitada essa conexão, essa extração de dados do produto, ele deixa de ser meramente um produto. O valor agregado, a solução que ele incorpora, não é mais puramente um ativo. Ele passa a ser um equipamento com uma solução embarcada. Nós podemos ter, por exemplo, uma balança conectada, e essa balança conectada não será mais somente um dispositivo, que a função dele é medir o seu peso apenas, mas pode, quem sabe, medir o seu peso e ao mesmo tempo realizar um diagnóstico de sua saúde e enviar esse diagnóstico para o celular, para o smartphone do seu médico, onde irá fazer o seu check-up. Tudo isso é possibilitado a partir do momento que você conecta dispositivos, que você implementa a internet das coisas, um universo de possibilidades se abre. E vocês já pararam para pensar hoje em dia qual
é o principal valor de uma empresa? Qual a principal fonte de negócios da empresa? Como ela agrega valor ao mercado? Hoje em dia, nós temos empresas que revolucionaram o mercado apenas por convergir um sistema cyber em um sistema físico, que nem nós comentamos da indústria 4.0. Por exemplo, aqui nós podemos citar o Uber, a maior companhia de táxis do mundo, que na realidade não possui nenhum veículo, ela não é dona de nenhum veículo. O Airbnb, na mesma pegada, é a maior rede de hotéis do mundo e não possui nenhum imóvel de fato. Qual foi a grande sacada, o grande negócio dessas empresas? Elas estão oferecendo soluções integradas entre o mundo físico e o mundo cibernético. Uma revolução no valor agregado dos mercados está ocorrendo, e isso, pessoal, vai para os mais variados nichos de atuação. Isso é possibilitado por tecnologias que, alguns anos atrás, algumas décadas, não existiam, ou se existiam, tinham um custo muito elevado. E aqui na direita, 2 telefones, eu sei que parece estranho, mas nós podemos chamar os 2 de telefones. Porque, apesar deles eles possuírem funções completamente distintas, os 2 ainda são telefones. Eu deixo esse aviso aqui, porque eu gostaria que vocês parassem e refletissem um pouquinho o universo de possibilidades que se abriu. Quando o Steve Jobs anunciou pela primeira vez o smartphone, o iPhone, apenas por conectar esse dispositivo na internet, e dessa forma surgiu inúmeras plataformas de desenvolvimento, inúmeros aplicativos, inúmeras aplicações para ele. Ele deixou de ser realmente um telefone. Às vezes eu até esqueço que ele é feito para realizar a chamada. Aqui está o grande segredo. Qual é o desafio hoje? O desafio é você entregar valor e não apenas tecnologia. O foco desse webinar não é você agregar tecnologia à sua máquina, mas sim como nós podemos agregar valor, como nós podemos integrar não só o que o cliente está pedindo, que é puramente a máquina, mas solucionar um problema que às vezes ele nem sabe que existe. Aqui está o grande segredo. Quem encontrar essa resposta antes dos concorrentes, vocês podem ter certeza que vai pegar essa estrada do meio aqui e chegar em primeiro na pole position. Seguindo esse raciocínio, eu faço a seguinte pergunta: como uma plataforma de internet das coisas pode mudar o seu negócio? Quais serão as possibilidades que se abririam, por exemplo, trazendo conectividade à sua máquina, trazendo algum algoritmo, do que quer que seja o seu processo, que possa agregar ao seu cliente? Que possibilidades isso abririam? E nós sabemos, quando a gente fala do mercado de fabricante de máquina, a gente acaba generalizando bastante, porque no fundo é um mercado bem peculiar. Depende muito da aplicação da máquina que você desenvolve, do tipo de cliente que você atende, qual fabricação seu cliente tem e qual que é a função da sua máquina. Mas a partir de agora nós mostraremos a seguir quais tendências e tecnologias podem ser adaptadas e customizadas para qualquer cenário. E quem sabe no final da apresentação desse webinar, vocês vão ter uma resposta diferente dessa pergunta, de como uma plataforma pode mudar o seu negócio. Vamos lá. Quais são as principais tendências que a Advantech tem recebido para fabricante de máquina? Tendências tecnológicas, esse mercado tão abrangente que nós estamos comentando. A primeira delas é Machine as a Service. Vamos comentar um pouquinho mais. Mas basicamente, vocês já pensaram se existisse algum sistema que o cliente pudesse contratar a máquina como pay per demand? Ele paga pelo que ele usa, ele aloca e paga somente o uso da máquina. Ou Monitoring as a Service, como nós estamos falando de tecnologias muito recentes de coleta de dados, de armazenamento, os próprios clientes finais não estão sabendo como lidar com isso. E isso abre uma possibilidade de mercado muito grande. Fora isso, temos manutenção preditiva e aprendizado de máquina, que falaremos mais à frente. Bom, o termo Machine as a Service, que nem eu comentei, significa uma demanda do mercado. Ainda mais se vocês pararem e olhar para o mercado nacional, olhando para o Brasil agora, onde nós estamos saindo desse recesso econômico. Apesar de todos os indicativos serem positivos, a indústria irá começar a olhar para esse mercado de internet das coisas, esse mercado de inovação, tecnologia disruptiva, e eles irão querer implementar essas tecnologias na indústria, irão querer implementar nas máquinas. Mas nós já conhecemos a forma de trabalhar dos gestores industriais e sabemos que é um pouquinho complicado esse investimento a curto prazo. Não é um investimento simples, muitas vezes, para você adquirir uma máquina industrial que pode custar na casa de milhões de reais. São aquisições de máquinas que podem ter valores muito elevados. Partindo desse pressuposto, desse cenário em que há uma demanda,
mas há um receio em investir, uma alocação de verba complicado, e se a possibilidade do IoT nos permitisse um jeito de adquirir essas máquinas sem ter um investimento muito grande? A grande sacada do Machine as a Service aqui, o MaaS, é você se diferenciar oferecendo uma possibilidade comercial para o cliente adquirir suas máquinas de uma forma simples e mais eficaz, sem que isso feche as portas na hora de você pensar em investimento de verba. Bom, para explicar um pouquinho melhor para vocês como é feito o processo de aquisição de máquinas hoje. O cliente entra em contato com vocês, vocês prospectam, realizam uma venda e vendem a máquina para eles. Vocês conseguem fechar uma venda, vendem um ativo. E muitas vezes, tratando de valores elevados, terceiros são envolvidos nesse trâmite financeiro. Seja um órgão governamental para financiar a compra da máquina, o BNDES, seja um banco privado. Mas, enfim, a grande questão aqui é a demora e burocracia, além da complicação de verba que o seu cliente tem para adquirir uma máquina sua. Muitas vezes, esses entraves acabam barrando a sua venda. São barreiras que você precisa vencer para realizar essa venda e só depois disso tudo obter o seu lucro. Muitas vezes o cenário que nós vemos no integrador de sistema ou até mesmo em fabricantes de máquina é essa corrida em ciclos. Mas qual que é a proposta do Machine as a Service para mudar esse cenário? Para ele tentar mudar um pouquinho? A proposta é você ganhar uma possibilidade comercial, onde através de um contrato de locação você pode vender o serviço da sua máquina. O Machine as a Service basicamente é uma máquina ou equipamento fornecida por você, fabricante de máquina, com um desempenho garantido ao seu cliente. A máquina pode ser alugada, seja diariamente, mensalmente ou anualmente, em vez de comprada pelo seu cliente. E agora ela deixa de ser um ativo do cliente e passa a ser um ativo seu, que apesar de estar em uso do cliente, ele está alocando. Ele está lhe pagando, seja por mensalidade ou qualquer tipo de contrato. Ela permanece sendo seu ativo, prestando um serviço para o cliente final. Dessa forma, você tem um lucro contínuo, um lucro que irá se manter contínuo. É uma opção de alocar a máquina, em vez de investir na máquina, pode muitas vezes ser a opção mais adequada para o cliente, que está ganhando popularidade, pois o estudo de verba, que nem já mencionamos, é algo muito burocrático e pode ser um diferencial seu na concorrência. E a longo prazo, nós vemos aqui esse ciclo de locação de máquina acaba virando, com o passar do tempo, um ciclo muito mais lucrativo. A longo prazo, o montante de lucro que é obtido através do Machine as a Service é extremamente maior comparado com uma única venda. Você ganha pulmão, você ganha braços para agir em projetos que muitas vezes em mercados que você nem pensou em atender. O cliente final acaba se beneficiando com isso também, pois você consegue vender para ele o lucro agregado que a sua máquina traz para ele. Vamos supor que sua máquina reduza custos para ele, aumente os ganhos produtivos, reduza perdas. Então, o dinheiro que ele está investindo na sua máquina mensalmente acaba vindo de retorno para ele, de uma forma que seja compensativa tanto para você quanto para ele. Falando um pouquinho agora do monitoramento como serviço. Conforme já mencionado, agora temos uma nuvem de dados sendo coletados e processados em tempo real. Isso abre precedentes para uma nova oportunidade de mercado. Podem aparecer novas empresas ou novos serviços de empresas já existentes. Você, como fabricante de máquina, pode auxiliar os seus clientes a monitorar a sua máquina através de tecnologia IoT que realizam esse monitoramento de dados. Mas pense nas possibilidades que você também pode ganhar com isso, com a tecnologia IoT. As possibilidades de você se beneficiar com os dados gerados pelas suas máquinas. Afinal, agora podemos entender melhor como as máquinas são usadas no cliente final. Como é o desgaste, por exemplo, em relação à idade, em relação ao tempo de uso, como que o desempenho da máquina está ligado a condições climáticas, ou até mesmo a comportamento de determinados operadores, como a produção varia de acordo com todas essas variáveis da equação. E isso você tem um feedback confiável, instantâneo, em tempo real, que pode gerar insights valiosos na hora de construção de máquinas futuras, além de agregar o serviço para o seu cliente final. Você pode aprender a desenvolver como desenvolver máquinas com um design melhor para determinado tipo de cliente, com dimensionamento, às vezes mais robustas, algum entrave mais fácil de usar. E você evita também
especificações exageradas, uma super especificação, porque você consegue atingir o mercado do seu cliente de forma mais eficaz. A famosa manutenção preditiva, que é tão sonhada por qualquer engenheiro de produção, engenheiro de manutenção, e também é sonhada pelos seus clientes finais. Agora, de acordo com a tecnologia possibilitada pelo IoT, Internet das Coisas, esse é um conceito que não é fictício, é real. O conceito de manutenção preditiva, ele age através de uma malha fechada, como vocês podem ver aqui nesse esquema. Existirão dispositivos para coletar esses dados em tempo real, de forma ágil, seja de sua máquina, seja de equipamentos pertencentes à máquina. Esses dados eles são modelados através de algoritmos matemáticos, onde irão fazer uma avaliação, um diagnóstico e comparar os dados que estão sendo coletados em tempo real com os dados da curva normal de atuação dos componentes. Ele irá ver o datasheet dos componentes, irá medir os dados coletados em tempo real e irá fazer um comparativo. Através dessa análise de curva de tendência, ele conseguirá prever, predizer quando que a máquina entrar em falha. Essa informação certa, para a pessoa certa, no momento certo, evita grandes desastres, evita as famosas manutenções reativas, onde você é obrigado a agir sobre um problema que aconteceu, você é obrigado a correr atrás do prejuízo. E além disso, você também diminui consideravelmente o número de peças de reposição, as chamadas de spare parts. Porque a partir do momento que você consegue predizer quando que irá acontecer o problema e aonde irá acontecer o problema, não há mais a necessidade de você manter um estoque de peças redundantes, peças que seriam para manutenção. Isso tudo de manutenção preditiva parece coisas fictícias, parecem coisas de outro mundo, mas eu queria deixar registrado aqui para vocês que isso já faz parte do nosso dia a dia. Sim, estou usando aqui o exemplo do Waze, como poderia usar muitos outros exemplos, mas basicamente o que o Waze faz? Como é que o Waze age no nosso dia a dia? Ele tem uma série de coletores de dados IoT, que basicamente sou eu, é você, são todos os motoristas que estão trafegando na cidade, e ele faz essa coleta de dados e consegue fazer uma análise em tempo real e predizer para você qual o melhor caminho a ser tomado. Isso não é muito diferente da manutenção preditiva, se você for pensar. O funcionamento é o mesmo, com objetivos diferentes. Então, eu gosto de fazer esse comparativo para a gente extrapolar um pouco o pensamento e ver que isso já faz parte da nossa realidade. Não é nada de outro mundo. Falando um pouquinho das soluções que a Advantech oferece de software para manutenção preditiva. A Advantech possui o software Web Access MCM, que basicamente é um software que realiza um filtro sobre os dados coletados das máquinas. É possível, além de realizar esse filtro, que pode ser no sinal analógico muitas vezes, de 4 a 20 mA, enfim, ele interpreta esses dados e gera alarmes que podem ser enviados via e-mail, via SMS, alarmes para o gerente de manutenção. Lembra o exemplo da balança que eu dei no começo da apresentação sobre o seu médico receber um alarme? Agora eu estou dizendo que o gerente de manutenção vai receber um alarme. Pense no ganho que isso poderia gerar para a sua máquina, para a sua solução. Além disso, ele possibilita esse monitoramento constante das informações dos equipamentos, e isso acaba reduzindo o tempo de parada, como nós já dissemos. É um software de fácil configuração, ele não necessita de nenhuma programação avançada, pois ele já vem com uma infinidade de algoritmos pré-montados para realizar essa análise de dados, dessa forma economizando tempo e dinheiro. Além disso, da manutenção preditiva de máquina, a Advantech oferece o software WisePass RMM, que é um gerenciamento e monitoramento remoto do ativo da sua fábrica. Ele realiza um monitoramento do dispositivo a nível de temperatura da CPU, se for um computador industrial, velocidade do cooler. Ele realiza até mesmo o monitoramento da voltagem que está sendo utilizada pelo computador industrial. Ele pode gerar alarmes automáticos por e-mail do administrador, do gerente de manutenção. Ele possibilita o acesso remoto de KVM. Ou seja, a máquina da linha XPTO parou. Muitas vezes tem esse problema que um computador, apesar de ser um computador de chão de fábrica, o TI é responsável pelo computador e o da automação também é responsável pelo computador porque está no chão de fábrica. Então fica essa briga, é problema de um, problema do outro. Dessa forma, do acesso remoto de KVM, você consegue visualizar e monitorar uma máquina
em linhas distantes, de uma cabine de controle de TI. Isso parece muitas vezes bobagem, mas nós atendemos clientes, por exemplo, em subestação, onde se uma máquina parasse na subestação que fica a quilômetros do escritório de gerenciamento, pense o prejuízo e o tempo que tomaria para tomar essa decisão. Com esse software é capaz do operador, o responsável pelo TI ou pela automação, realizar os ajustes necessários, desligar e ligar remotamente, agendar também dispositivos remotos, sistema de recuperação, backup, enfim, uma infinidade de funcionalidades que ele consegue fazer à distância de forma rápida, eficaz e ganhando dinheiro e tempo com isso. Bom, partindo do pressuposto encontrado hoje em maior parte dos clientes finais que a Advantech atende, o que nós sempre ouvimos dos clientes isso eu digo clientes dos mais variados segmentos, tá pessoal? A maior dificuldade que nós encontramos hoje é a atualização de máquinas e dispositivos legados. Como eu atualizo meu parque de máquinas? Isso devido ao crescimento heterogêneo das indústrias brasileiras, que muitas vezes são indústrias de décadas atrás e que foram crescendo ao longo do tempo, ampliando suas linhas de produção, comprando maquinário novo. Isso ocasionou diferentes máquinas, diferentes gerações, de diferentes fabricantes que trabalham sobre protocolos de comunicação diferentes que foram adquiridos ao longo do tempo. Como que nós podemos trabalhar dessa forma sem substituir o maquinário? Porque é inviável você pensar que vai trocar uma máquina que custa muitas vezes milhões de reais, simplesmente porque ela não tem um IP na rede. É inviável você pensar nisso. E também existe uma falta de conhecimento técnico sobre as soluções que existem hoje no mercado, que a Advantech já oferece há muito tempo, e que são extremamente fáceis, intuitivas e simples, com um ciclo de engenharia muito baixo de implementar. Como é que você pode trazer inteligência às máquinas? Como é que você pode trazer a internet das coisas para a máquina do chão de fábrica? Dentro desse princípio, a linha de coletores da família WISE tem como principal função facilitar o acesso direto ao elemento primário. Elemento primário esse que nós chamamos de sensores. Ou seja, os sensores que se conectam ao nosso IoT device, o WISE, e o IoT ele recebe inúmeras possibilidades de comunicação. Poder se comunicar com um gateway central, ele pode se comunicar diretamente com um banco de dados, enviar os dados para uma nuvem pública, uma nuvem privada. E é o principal dispositivo que nós costumamos focar para obtenção e transmissão de dados. A principal vantagem da linha WISE é que ela possui comunicação nativa via MQTT e via REST, que são protocolos extremamente confiáveis e extremamente utilizados para esse tipo de aplicação. Eles têm uma criptografia segura que garante que o dado que está sendo coletado do meu sensor no chão de fábrica seja enviado para uma cabine de manutenção, seja enviado para o smartphone do diretor da fábrica de maneira segura, sem que aquela questão do pilar da criptossegurança, da cybersecurity. Um dos exemplos que nós comentamos dentro do cenário de fabricante de máquina é o uso da linha WISE conectada diretamente com sensores, levando essa informação diretamente para a sala de controle, onde o time de controle, o time de produção, engenharia ou qualidade podem visualizar os dados de cada máquina de forma muito simples. Estamos falando, pessoal, de uma solução de baixíssimo investimento de tempo e dinheiro, pelo nível de informação que ela agrega, pelo nível de informação que nós podemos extrair de cada máquina. Dentro do conceito da arquitetura chamado Machine to Machine, que basicamente é possibilitar que as máquinas consigam se conversar entre si, e no cenário atual de grande parte das indústrias brasileiras, estamos falando de máquinas um cenário bastante heterogêneo, é fazer um desenvolvimento que envolve justamente isso. Máquinas de diferentes controladores, diferentes fabricantes conversando entre si, através de módulos de coleta. E principalmente por meio de uma arquitetura Edge. A arquitetura Edge que pode significar utilizar um PC industrial no chão de fábrica, com um software da Advantech incorporado, um algoritmo que seja capaz de receber esses dados, ele cria uma atribuição lógica dentro dele e devolve isso para uma informação relevante para a máquina. Isso possível acionar essa informação, ele pode receber também, seja para acionar um PLC, seja para acionar um sistema de tetravamento, acionar, por exemplo, torre de iluminação, para identificar parada de máquina, manutenção, entre outros fatores.
O princípio dessa camada de edge, que eu acabei de comentar, envolve a aplicação, ou talvez melhor dizendo, o desenvolvimento de aplicação dentro do chão de fábrica. Pegando o gancho que já falamos sobre o estudo da Alcatel, o de conectividade, a plataforma Edge envolve principalmente as possibilidades de equipamento no chão de fábrica, onde a Advantech se mostra plenamente presente de forma a entregar não somente uma plataforma de software para monitoramento, mas também um hardware confiável e robusto para também puxar os dados do chão de fábrica e conectar diretamente no equipamento. Isso pode ser ligado a um processo rodando algoritmo, permitindo que eu não dependa mais de uma infraestrutura extremamente preparada, mas simplesmente um dispositivo plug and play com capacidade de processamento e controle que permite com que atue de uma forma muito mais rápida, simples e eficiente. Esse é o princípio da plataforma Edge. E falando um pouquinho de conectividade, existem muitos casos onde você não precisa sensorizar toda a máquina novamente. Existem casos em que nós já estamos habituados a trabalhar com CLP. Já existem dados sendo trabalhados pelos CLPs já existentes. Por exemplo, é um fato que determinados fabricantes de máquina se sentem mais familiarizados a trabalhar com fabricantes de controladores específicos. Por exemplo, pode ser uma Rockwell, uma Siemens ou com o que quer que seja. Sendo assim, eu poderia simplesmente pegar esse conceito da plataforma Edge, utilizando um PC industrial, conectar uma rede Fieldbus em que eu tenho cada PLC, podendo ser uma rede Profinet, pode ser Modbus, Ethercat, Ethernet IP, enfim. Eu extraio os dados diretamente desse PLC através da minha plataforma PC e a partir daí inúmeras possibilidades se abrem. Eu posso pegar esse dado, jogar no MES, jogar no meu RP, no meu banco de dados, enfim. A extração de dados de CLPs de diferentes fabricantes que não se conversam podem ser feitos de forma simples e rápida. E dentro do princípio chamado OEE, que basicamente é um índice de eficiência global da máquina, onde são utilizadas informações, por exemplo, como disponibilidade, performance e qualidade produtiva, você obtém esses índices e calcula um índice de porcentagem de eficácia da minha máquina. Essa aplicação se torna possível uma vez que tenhamos uma leitura muito mais aprimorada dentro do nosso processo. Utilizando esse princípio, eu posso utilizar módulos de coleta ligados nos principais pontos da minha máquina, por exemplo, entrada, o processo, a saída, os rejeitos, ou outras informações que sejam relevantes ao meu processo, e disponibilizar isso de uma central, onde o operador, através de uma IHM, ou seja, através de um terminal de produção, possa justificar todas as paradas pertinentes ao processo. Possa identificar quais gargalos eu tenho no meu processo produtivo, pode identificar como podemos melhorar, como identificar qual operador, por exemplo, qual operador tem melhor eficiência, ou quais gaps que a máquina ou a fábrica possua, no sentido de qualidade de um determinado fornecedor, ou o índice de manutenção que a máquina apresenta, enfim. Com base nesses fatores, eu posso ter melhorias notáveis nos processos de minha máquina, atingindo no final do dia um aumento de lucratividade. Um dado interessante é que um ponto percentual de OE normalmente equivale em média de 3 a 5% no aumento de lucratividade. Ou seja, você conseguir oferecer isso ao seu cliente final, um serviço de OE, um pacotinho de solução simples que a Advantech já vem oferecendo para ele implementar e com isso atingir um aumento de lucratividade, você vai se destacar muito na sua concorrência quanto a esses fatores. E dentro das arquiteturas que nós chamamos de arquitetura distribuída, normalmente sempre falamos do sistema escada, mas hoje a ideia principal é que você tenha cada vez mais um sistema descentralizado, uma descentralização do sistema de controle, justamente pela questão de agilidade, pela necessidade de acesso rápido. Dessa forma, você consegue ter um acesso rápido às informações e, como o famoso ditado popular, tempo é dinheiro. A arquitetura distribuída, ela significa que a infraestrutura, quando ela já está preparada, ela pode atuar muito mais rápido em seu processo. Você pode ter uma I/O, vamos supor, uma I/O remota, diretamente posicionada não só no elemento primário, que é o sensor, para coletar o dado, mas também no elemento final de controle. Pode ser uma válvula. E você atua muito mais rápido dessa forma. Você atua de uma forma dinâmica, através da arquitetura distribuída. Outra grande vantagem dessa arquitetura distribuída é que você não fica preso a um protocolo específico de comunicação. Você pode utilizar o que for mais conveniente ao seu processo. Você pode ter, por exemplo, redes baseadas em Ethernet,
aonde na sua camada superior, aonde tem sinergia para utilizar isso, você tem motivo para utilizar isso. E na sua rede de coleta de dados, você pode usar protocolos de comunicação de PLCs, através da linha de Modbus, onde existe a arquitetura de mestre-escravo, que é um conceito de automação. E dentro das linhas de thin client industriais, a gente pode dizer hoje que existem diversos modelos que já são pré-definidos para algumas aplicações. Entre eles temos a linha de thin client industrial, que possui a facilidade de comunicação, onde eu consigo, por exemplo, ter um único thin client de baixíssimo processamento, ou seja, baixíssimo custo de investimento em hardware, mas eu tenho uma central única, onde irá realizar todo esse processamento para diversos monitores, gerenciando diversas aplicações. Dessa forma, eu posso ter uma segurança maior sobre quais operadores irão trabalhar em quais máquinas, sobre quais linhas, e eles estão habilitados para realizar esse processo. Essa é a principal vantagem de você centralizar o processamento em um único computador industrial, e isso permite que você não fique preso em, por exemplo, IHMs fixas em seu processo. Com o único computador, hoje é possível gerenciar 2 operadores, visualizando coisas completamente diferentes, realizando processos completamente diferentes. Isso com um único hardware. Seguindo o mesmo raciocínio, a Advantech possui a plataforma de iLink. O que é essa plataforma de iLink? Basicamente, ela é muito pertinente em clientes de fabricantes de máquina, ou mesmo indústria em geral, que utilizam processos de linha contínua. Ou seja, linhas onde eu tenho uma extensa escala em relação à quantidade de máquinas. Eu preciso de diversos terminais para visualizar diferentes etapas do processo. Isso significa que eu posso ter novamente uma única central de processamento, um único hardware, um único computador industrial, que conectado por um cabo Ethernet a vários monitores da Advantech, esses monitores visualizam diversas aplicações distintas que são pertinentes a cada máquina. Isso centralizando em um único hardware. Dentro do sistema de conceito de visão, sistemas de visão, a facilidade do uso da plataforma de PC industrial envolve justamente a modularidade que esses sistemas trabalham. Hoje, sistemas de visão são baseados na plataforma Edge, seja ela via Windows ou Linux, podendo ser incorporados diretamente à CPU e acoplados em câmeras, sendo elas câmeras apenas de visão, que são aquelas câmeras teoricamente burras, onde elas apenas pegam a imagem e enviam para o seu computador, onde será feito todo o processamento de imagem, ou hoje já podemos utilizar câmeras que possuem uma capacidade de processamento. Dessa forma, você reduz o processamento do seu PC industrial, reduzindo o custo de hardware. O PC servirá apenas como um terminal, um gateway para o seu data center. Bom, falando um pouquinho da aplicação do sistema de visão, ela possui infinitas aplicações, depende muito do qual indústria você vai atingir, qual é o foco da sua máquina. Mas, por exemplo, para a indústria alimentícia, permite ganhos com aumento de qualidade do produto, você pode diminuir a questão do recal para uma indústria automotiva, seja ela para questão de qualidade, seja para qualquer questão de manufatura, nos possibilita implementar um sistema de rastreabilidade através da gravação de imagens, além da redução de custos pela identificação de falhas e gaps do seu sistema produtivo. Dentro do princípio de controle de máquina, a plataforma de PC industrial pode ser aplicada em diversos tipos de computadores, diversos tipos de hardware. A Advantech possui no portfólio diversos controladores, diversos dispositivos que podem realizar esse controle. E se você analisar hoje, no ambiente industrial de controle de máquinas, a cada 5 painéis dentro de um fabricante, 3 hoje já utilizam a plataforma de PC, seja essa plataforma para realizar o controle da operação. Isso significa que o mercado está aderindo a essa solução. Por que o mercado vem aderindo à solução de PC industrial embarcado na máquina? Principalmente pela capacidade de modularização, pela capacidade de customização que nós temos quando aplicamos um computador no lugar do CLP. Principalmente, tem cenários que temos CLPs de outros fabricantes nas outras máquinas, e nós precisamos fazer com que esses outros CLPs de outros fabricantes conversem com a minha máquina. Então, seja ele para um PC embarcado com diversas remotas diferentes, utilizando diversos protocolos de comunicação, podendo ser Profinet, Ethercat, CAN-Open, ou o que quer que seja, para enxergar a máquina de forma individual.
E dessa forma nós podemos controlar robôs, máquinas, assim como, por exemplo, receber via MQTT, um dado vindo do gerenciamento para aplicar na minha operação, pode gerar uma preditiva do meu hardware, pode gerar um machine learning, enfim. Acaba sendo interessante o uso do computador devido a, que nem já foi comentado, a modularidade. Principalmente hoje pela segurança que softwares como já mencionado o WisePass RMM nos possibilita dentro do chão de fábrica. Pensando do ponto de vista de expansão e capacidade de visualização da informação, a Advantech fornece a linha do UNO 2000, que possui um grande diferencial muito claro para o mercado, que é a busca de dispositivos industriais de baixo custo. Hoje, a Advantech disponibiliza esse produto chamado Palm Size, que tem um tamanho menor que um smartphone, por exemplo. Ele é capaz de ser utilizado para aplicações de on-board, capaz de ser utilizado em aplicações de gateway, ele é totalmente modular também. Isso significa que eu consigo utilizar em um único dispositivo tão compacto, sinal wireless, pode ser adicionado extensões de portas seriais, extensão para porta USB ou o que for relevante para o meu processo. Ele pode ser instalado em trilho-DIN, ele pode ser instalado atrás de monitores, em suportes pedestais ou como uma estação de trabalho. Ele é um produto super versátil de baixo custo. Essa solução é um caso interessante para o que é chamado ROI, que basicamente é o retorno do investimento. Cálculo em que os clientes finais aplicam um cálculo para saber até que ponto é vantajoso pelo custo do equipamento. Esse equipamento oferece um ganho muito grande em seu maquinário, possibilitando uma infinidade de gama de aplicações. Finalizando o conceito de Solution Ready Platform da Advantech, o que nós gostamos de chamar de SRP, é um conceito que já vem sendo aplicado em todos os parceiros integradores da Advantech, além também de fabricantes de máquina e até mesmo clientes finais. Basicamente, ele é aplicado onde você deseja aplicar um pacote fechadinho com uma solução embarcada completa. A proposta da Advantech, ao longo dos últimos anos, como você já deve ter percebido, foi justamente a agregação de valor em suas plataformas de hardware, pelo que ela sempre foi conhecida, ela sempre foi líder mundial no mercado de hardware. E hoje a Advantech possibilita, dentro de sistemas próprios, através de cloud service, através de aplicação de sistema SCADA e HMs locais, aplicação de sistema de visão, sistema de controle, além de gateways, o software de gateway HMI. Ele permite que o usuário tenha livre acesso para qualquer aplicação, com auxílio do desenvolvimento delas. Isso é de uma forma extremamente simples, extremamente ágil e direta. Você busca sempre a redução de custo, busca sempre a redução de tempo de criação dessa solução. Então a Advantech já fornece essa solução pronta e embarcada. Eu aproveito para encerrar, refazendo a minha pergunta no início desse webinar, como uma plataforma de IoT pode mudar o seu negócio. Se a resposta de vocês continuarem a mesma que a do início da apresentação, eu sinto que eu falei minha missão. Caso contrário, sintam-se livres para entrar em contato comigo. Agora, para finalizar, aqui eu agradeço as perguntas. Eu acho que tem algumas perguntas sobre outros mercados, bastante interessante. Eu vou deixar os meus contatos para a gente conversar um pouquinho mais para frente, mas é que esse webinar já se estendeu um pouquinho mais do que deveria. Eu digo o seguinte raciocínio para vocês, a seguinte filosofia. Vocês já imaginaram qual seria o efeito de vender um pacote IoT para o seu cliente, para a sua máquina? Quais seriam as vantagens disso? O que poderia transformar? E como já comentado, é um estudo muito personalizado. Eu deixo meus contatos para vocês entrarem em contato com a Advantech, não só eu, como temos um departamento de engenharia para analisar cada caso é um caso e estudarmos a viabilidade da implementação e como nós podemos juntos transformar a sua solução, transformar a sua máquina e se destacar para o cliente final. Desde já agradeço pelo tempo dos senhores nesse webinar, foi uma honra poder palestrar para vocês e até a próxima. Muito obrigado.